bom dia. Você já pensou por que você está aqui? Por que você existe? Por que você está nesse mundo? Eu já passei também muitos momentos, até gostaria de compartilhar aqui, de pensar que a minha estadia, a minha vida, meu momento aqui na Terra, meu estar aqui, era uma fatalidade. O que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu vivo? Por que eu existo? De eu olhar para a minha vida e falar, para que eu estou aqui? Acredito que as pessoas, a maioria, passaram já por esse questionamento. O que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me criou? Por que eu existo? Afinal, existe Deus? Né? Perguntas que a gente se faz. E eu quero encorajar vocês a ler o Salmo 139. Ler ele inteiro. Esse salmo, ele fez muita diferença na minha vida. Ele é um salmo que mostra para mim que eu não sou que eu não caí aqui de paraquedas. Que eu sou uma pessoa, a palavra de Deus diz assim, ó, que Deus nos escolheu, né, antes da fundação do mundo, ou seja, antes de nós nascer, antes de nós existir, a gente é uma pessoa escolhida, nós somos escolhidos dele. E aqui fala assim, ó, os teus olhos me viram, Salmo 139, me lembra o versículo, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então Deus nos viu, ele me viu, me conheceu quando eu não tinha forma, quando eu estava sem forma, não tinha, eu era uma substância química lá no ventre da minha mãe. E lá ele me entreteceu, ele me desenvolveu, ele me criou com os detalhes e diz que todos os meus dias são escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Então, todos os meus dias, toda a minha vida, toda a minha existência está registrada no livro de Deus. Eu não sou assim aquela criação em massa. Eu não sou um registro em massa, eu não sou uma criação em série. Sabe o que é uma criação em série? Eu gostei dessa cadeira, vou reproduzir ela para vender por aí. Não vou fazer uma criação exclusiva, porque uma criação exclusiva ela tem valor, imagina você toda uma produção de uma peça exclusiva e uma produção de uma peça em série. Qual que é a diferença? Total. Uma peça em série você define lá um molde, uma máquina ou várias máquinas, ou enfim, e vai cortando e vai fazendo e vai montando e vai despachando. Agora, uma peça exclusiva, o que é? Você tem que fazer tudo para uma coisa só. Imagina o gasto, imagina a demanda do tempo, imagina todo o projetar dessa peça, toda a criatividade que você tem que usar, todo o teu esforço, toda a tua energia para criar aquela peça. E nós somos essa peça exclusiva. Quem não gostaria de ter algo exclusivo na sua casa? Nossa, isso aqui é meu, isso aqui é só meu, isso foi desenvolvido para mim, isso aqui foi criado para mim. Quem não gostaria? Quem não gostaria? É algo fantástico, é algo incrível. E nós somos essa peça exclusiva, essa peça fantástica. Você já pensou nisso? Que você é essa peça exclusiva, desenhada pela mão do Criador, do arquiteto dos arquitetos, do engenheiro dos engenheiros, o top, o mestre, o melhor, aquele que era, que é e que há de vir. Você já pensou nisso? Que você é desenvolvido, criado por Ele, e teus dias estão escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Nenhum dia teu existia e eles já estavam escritos e determinados. Isso quer dizer que tudo que acontece já está escrito e se Deus quiser e assim, não é bem assim. Vai depender das minhas escolhas, tudo. Mas o que Deus quer dizer é que você não é uma surpresa. Eu já falei várias vezes isso aqui em vídeos. Nós não somos uma surpresa para Deus. Nós não vamos surpreendê-lo.
Ele conhece, sabe aquele pai que conhece o filho, ó, esse filho é assim, esse filho é assado. Só que os pais naturais, eles se enganam, eles julgam às vezes, falam, ah, esse filho aqui, olha, não sei, mas ele é bom para isso e não é bom para aquilo. Às vezes ele se surpreende, porque o filho não é aquilo que ele pensava. Só que Deus não se surpreende conosco. Deus não se surpreende. Ele sabe exatamente o teu potencial. Às vezes ele te empurra do ninho, assim como a mamãe águia faz com o seu filhotinho. Que quando chega a hora, sabe o que a mamãe águia faz? O ninho dela é super alto, é muito alto. E o bebê águia, quando chega a hora de o bebê águia voar, o que a mamãe águia faz? Ela derruba ele do ninho. Ele tá lá no ninho, lá no alto, e ela derruba ele do ninho. Ou ele morre ou ele voa. Sabia que a mamãe águia faz isso? E parece ser uma maldade, né? Porque nós, com nossos filhos, nós ficamos alisando e ficamos ai, ai, ai. Porque, na verdade, o que a gente tá fazendo? A gente tá matando eles, porque eles têm uma capacidade interna incrível, que nem você nem eu conhecemos. Mas Deus sabe, Ele fala, esse aqui, olha, eu criei ele para isso, isso e aquilo. E às vezes nós somos empurrados de algum ninho, porque voos grandes nos esperam. Voos maiores, voos fascinantes, surpreendentes. Mas se eu ficar no ninho, deitadinho lá, com a boquinha aberta, esperando a minhoca que a minha mãe vai trazer, que a mamãe águia vai trazer, eu não vou voar, não vou fazer grandes voos. Mas já tem determinado um futuro lindo para nós, um futuro maravilhoso, mesmo que nesse momento você não esteja vivendo esse voo, esse futuro, mas ele está determinado, ele está definido, mas você não pode botar fora o teu futuro por causa de uma voz. E eu me lembro uma época que eu passei por momentos muito difíceis, que todos nós passamos por momentos, creio, né? Que eu, deitada na minha cama, eu pensava sobre o meu valor, que eu não tinha valor, por que eu vim nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada, eu sou uma aberração, eu sou um problema, sabe? Esses pensamentos que querem te afogar. E aí eu ouvia uma voz, nitidamente, que falava assim, é verdade, se você não existir, é um favor. A tua família vai estar melhor, teus filhos vão ficar melhor sem uma mãe dessa como você, teu marido vai viver melhor, você vai ter uma vida, as pessoas vão ter uma vida melhor sem você. Aqui, você atrapalha, você é um problema mesmo. Então já era uma coisa que eu sentia e a voz veio intensificar aquilo que eu estava sentindo e sugeria, vai lá, faz assim, pega uma corda. Enfim, me dava sugestões suicidas, me mostrava nos detalhes o que eu deveria fazer para acabar com aquela situação. E no mesmo instante, do outro lado, eu ouvia assim, você é minha filha amada, tenho grandes planos para você. Eu ouvia. E naquele momento, eu estava diante de duas vozes, que eu podia ele escolher, eu ia dizer ele rir em espanhol, escolher, eu poderia escolher a voz que eu queria ouvir. Se era a voz, vai e faz aquilo que você não vale nada, você não é nada, você não presta, E eu podia ouvir a voz do Criador que dizia para mim, tenho grandes planos para você, tenho grandes projetos para você. Meu Deus, aquilo me alegrou, me deu força. Na hora eu ainda não tinha aquela força de sair, uau, sabe? Mas aquilo me deu força para continuar. E eu me lembro como se fosse hoje a voz. Só que eu podia escolher, eu podia pegar numa mão, eu podia pegar na outra mão. As duas mãos estavam disponíveis para mim. As duas mãos. Eu podia escolher qual delas eu ia agarrar. E a mão do Senhor, a mão de Deus, todos os dias está disposta para que você segure nela, para que você confie nas promessas. Naquelas promessas que você olha para a tua vida e fala, como assim? Eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas Deus fala, sim, é você que eu escolhi. Grandes pessoas. Gideão mesmo, que foi um cara que ele, quando Deus chamou ele era um covarde, ele era um medroso. E Deus falou assim para ele,
né? Chamou ele de corajoso. Falou, não me lembro agora exatamente, mas chamou assim, olá, homem valente, uma coisa assim. Né? Chamou ele de valente, chamou ele de corajoso. Aí ele deve ter pensado, olhado para os lados e falado, será que é comigo que Deus está falando? Homem corajoso, eu, um covarde, um medroso. Mas é porque Deus vê além. Ele não vê aquilo que as pessoas veem. Ele não vê o rótulo. Ele não vê o rótulo que as pessoas colocam em você, que você é fulano, que você é filho da Beltrana, que fazia tal coisa, do pai que era assim, sabe, aquela que é filha de não sei quem, que o pai era não sei quem, sabe? Vocês conhecem bem esses papos, né? Então, Deus não faz isso. Deus fala assim, olha, sabe a Karen, a minha filha amada, aquela que eu escolhi? Sabe a fulana, aquela minha escolhida, meu escolhido, aquele que eu determinei a sua vida, aquela que eu fiz questão que nascesse, que a mãe não quis, que o pai abandonou, que, sabe, que passou por uma doença mortal e que sobreviveu, sabe? Essa voz, essa pessoa, sabe esse Deus? Então, ele não fala assim, ó, a fulana, filho do Beltrano, que era isso, que era aquilo. Sabe aquela que a mãe fazia tal coisa? A filha do não sei quem? Não, Deus não é assim. Deus lembra das nossas virtudes, das nossas qualidades. E Ele olha para isso, é nisso que Ele se atém. Ele não se atém aos defeitos, porque isso Ele sabe que é uma questão de tempo, uma questão de decisão, uma questão de conhecê-lo e se aproximar dele. Ele vai tirando, Ele vai limpando, Ele vai libertando. Então, você tem grande valor. E eu vou perguntar hoje, a pergunta é assim para você. Qual voz você ouve? Qual é a voz? Quem é que você vai obedecer? Que mão que você vai agarrar? Tá? Eu quero dizer que você tem grande valor. Você é muito importante para Deus.